lipossolúveis, ou seja, que vão ali se depositar na gordura, então funcionam um pouco mais de tempo, e as hidrossolúveis, essas se perdem mais rápido. As lipossolúveis, elas têm 4 representantes dessa classe, desse grupo, que é a vitamina A, D, E e K, que a gente carinhosamente chama de ADEC. Então, quando a gente fala de vitamina que é lipossolúvel, eu estou falando das vitaminas ADEC. É muito simples de memorizar, então anota no teu caderno, ADEC. Então, lipossolúvel, ADEC. E eu coloquei aqui, pessoal, num contexto para simplificar. Eu não quero aqui complicar. Então, eu botei aqui a principal função relacionada àquela vitamina. Por exemplo, vitamina A, visão. Cenoura, vitamina A, visão. É mais ou menos assim. Vitamina D, osso. Bom, lembrou de vitamina D? É osso. Vitamina E, antioxidante. Vitamina K, anticoagulante. Pessoal, tem outras funções também, mas eu coloquei uma função-chave para que você tenha o poder de argumentação, porque quando você tem a informação e consegue passar isso ao cliente, ele se sente mais seguro, e pessoas seguras tomam decisões mais fáceis. Ih, vocês estão mole, hein? Põe energético aí no sangue, na veia deles, mano. Hidrossolúvel. Então aqui começa a vitamina C, que todos nós conhecemos, né? Vitamina C, antioxidante, as vitaminas do complexo B. Aí, de novo, eu separo em 3 grupos, que são as liberadores de energia, B1, B2, B3, B5, B7, as que vão auxiliar no bem-estar do sangue, na saúde do sangue, que é B9 e B12, e outras que não têm assim uma função específica, mas que está lá nesse contexto do complexo B, como a vitamina B6, por exemplo. Se alguém por acaso já tomou alguma vez na vida Dramin B6, esse B6 é esse B6, que no contexto do Dramin ajuda a controlar náusea. Gestante, quando toma B6, melhora náusea. Anota essa também, tá? Então, de repente, a gestante, se deparar em algum contexto lá que precise de suplementação, aqui tem B6. Já os sais minerais são substâncias inorgânicas, que também são essenciais, mas também não são produzidas. Então, vocês notaram que vitaminas e sais minerais não são produzidas pelo corpo, precisam ser ingeridas. Então, ou você ingere através da alimentação, ou para aquele que odeia verdura, folha, verde, odeia. Tem gente que fala assim, eu odeio isso aí. Aí você pode, como opção, orientar uma suplementação. No caso dos sais minerais também, existem vários, mas eu coloquei aqui alguns que são essenciais com o seu referido benefício, vou colocar assim. Então, cobre ajuda no sistema imunológico. Então, toda vez que você vê cobre, ele vai te ajudar nisso. O cromo aumenta o efeito da insulina, diminui o desejo de comer doce. Conhece alguém que adora doce? Adora doce, né? O cromo ajuda a controlar um pouco esse desejo por doce. O ferro você já deve conhecer, porque ele melhora a anemia. O iodo é importante para os hormônios da tireoide. O manganês para o sistema imunológico. O molibdênio, ele é um cofator, tá? Ele não tem uma função clara, mas ele ajuda a desencadear vários outros processos. O selênio é um antioxidante, o zinco também no sistema imunológico, e o magnésio, o magnésio ele ajuda em muitas funções. Então eu estou falando aqui de funções básicas das vitaminas e dos sais minerais. Por quê? Porque justamente o HND Multivit Complex tem as 13 vitaminas e os 9 sais minerais são importantes para o nosso organismo funcionar bem. E aí vai lá, existem perguntas que ocorrem de forma recorrente nos meus treinamentos e eu já vou respondendo, tá? Mas qual é a diferença da vitamina do homem e da mulher? É assim, a necessidade de vitaminas e sais minerais são diferentes. Por exemplo, a mulher tem uma necessidade maior de cálcio, a mulher tem uma necessidade maior de vitamina D. Portanto, na mulher, ela terá essa variação, né, tanto homem quanto mulher, de elementos que são mais importantes para cada um. Por isso que há essa separação.
Mas a maneira de ser usado é igual, uma cápsula ao dia antes da principal refeição. Vamos passar então para o ômega. Ômega 3, 6 e 9. Eu vou falar das funções do ômega para então a gente ir falando sobre o produto. O ômega 3 é talvez o mais estudado, mais utilizado deles, tá? E vários estudos, essas letrinhas aqui, que são bem pequenininhas aqui, são todos os artigos da onde eu retirei as informações para colocar aqui para vocês. Então, o ômega 3 é útil para reduzir níveis de colesterol total e triglicerídeos. Só para vocês entenderem, o colesterol ele tem algumas frações que a gente chama, são pedaços, tipos de colesterol, porque a gente conhece o colesterol como um termo genérico, mas ele tem frações. O HDL, ele é o dito bom colesterol, ou colesterol que vai ajudar na tua saúde, e o LDL é o colesterol ruim. O triglicerídeo, ele é um tipo de gordura que vem de massa e de doce. Se você conhece alguém que adora massa e adora doce, é provável que um dia o triglicerídeo dessa pessoa vá lá para cima. É possível. Então o ômega 3, ele ajuda a aumentar o colesterol, que é bom, e ele tem alguns efeitos ainda em estudo, mas que podem ter um benefício adicional, como reduzir morte por doenças do coração, reduzir morte por doença respiratória grave, e pode até diminuir o uso de medicamentos de pessoas que têm uma doença chamada artrite reumatoide. Não é qualquer reumatismo não, tá pessoal? A artrite reumatoide é uma doença específica, e o ômega 3 tem sido estudado como um auxiliar para diminuir o uso dessas medicações. Já o ômega 6, ele reduz o risco para desenvolver diabetes. Quem daqui tem familiar com diabetes? Familiar. Ótimo. Então vocês que têm familiar com diabetes, vocês vão ter uma tendência a desenvolver também. Você tem um risco maior de ter diabetes do que as pessoas que não têm diabéticos na família. Então o ômega 6 tem sido apontado como um ômega que ajuda a diminuir o risco. Não quer dizer o seguinte, que se eu tomar ômega 6 eu vou curar diabetes. Não, não é curar, mas quem não tem pode diminuir o risco. O que também não te permite, durante o uso do ômega 6, exagerar no doce, porque aí não faz sentido, tá? E está associado também a baixa mortalidade por doenças das coronárias. Esse E2 que tem aí, e daqui para frente tem algumas informações que eu vou colocar isso, porque algumas revistas me dão essa informação, outras não. E2 significa evidência nível 2, porque na ciência a gente trabalha basicamente com 3 níveis de evidência. Evidência 1, que é a top de linha. Então se uma informação for evidência 1, Ave Maria, você pode fazer que dá certo. A evidência 2, ela é boa também, muito boa, só que ela não é a top de linha. Já a evidência 3, geralmente vem de estudos meio duvidosos. Então, aquela informação que tem evidência nível 3 pode não representar a realidade. Então, eu coloco que essa informação sobre reduzir mortalidade por doenças da coronária é uma informação nível 2, então é uma informação que vale a pena ser considerada em relação ao ômega 6. Então, preste atenção. Esse sou eu, tá? A minha versão avatar. Viro avatar. Já com a camisa RD, né? Porque nem que eu estou virando uma marca hoje, né? Então, bora lá. O uso de ômega 6 sem ômega 3 pode aumentar o risco de morte por doença do coração. Meu Deus, cara, isso é perigoso demais. Então, por que tomar ômega 6 é ruim? É porque o ômega 6 ele é inflamatório. Caramba, espera aí, tu está me dizendo que eu vou tomar uma coisa que vai inflamar meu corpo? É porque o organismo precisa de uma dose de inflamação. Precisa, para desencadear reações. Só que ao mesmo tempo, se você ficar ingerindo só coisas inflamatórias, aí o seu corpo fica ácido e você envelhece muito rápido. Só que toda vez que você usa o ômega 6, se tiver o ômega 3 que é anti-inflamatório, aí você balanceia. Então essa informação é uma informação também nível de evidência 2, de uma revista importante chamada Circulation. Tá bem? Então que fique claro que é importante que a gente tenha lá na composição
esse 3 e o 6 juntos. O ômega 9 dos três é o menos estudado, ainda não tem muita coisa, a gente procura, mas ainda não tem muita informação sobre o ômega 9. Mas vamos lá, o que é que eu encontrei? O ômega 9, ele te dá uma proteção cardiovascular, já que previne a oxidação. Oxidação é um envelhecimento, é radical livre das gorduras, redução do mau colesterol sem diminuir o HDL. O HDL é ideal que esteja alto, esse é o bom. E redução do nível de triglicerídeos. Então essa é a informação que a gente tem em relação ao 9. Só uma dica que eu vou dar aqui, que algumas pessoas relatam, tá? Algumas pessoas falam assim, tá, doutor Hiroki, mas tem gente que não gosta do sabor residual do peixe. Alguém já ouviu esse tipo de reclamação, né? Ah, não gosto de peixe. Se você vender ômega por japonês, fique tranquilo, não tem problema. Japonês com peixe cru tá tudo certo. Mas quando alguém que não está acostumado com aquele sabor usar, aí fica, né? Às vezes, o dia todo arrotando, aquele sabor residual. Aí o que é que eu oriento? Porque a orientação padrão você tomar antes. Orientação padrão. Só que para as pessoas que têm esse tipo de reclamação, vamos dizer assim, você pode orientar ele que tome depois. E eu já vi pessoas dizendo assim, não, quando eu tomo depois, eu não tenho mais esse residual de peixe. Tá bem? Nossa, eu gostei do ônibus aí, viu? Esse é um ônibus lá da Inglaterra, né? Tá. Então, bora lá. 2 cápsulas ao dia antes das principais refeições. A principal refeição, para algumas pessoas é o almoço, para algumas pessoas é o jantar, desde que seja alguma refeição. Antes. Vocês vão notar que a maioria dos produtos da nossa linha tem o uso recomendado antes. A maioria. Alguns terão recomendação para tomar depois, mas nesse momento eu vou explicar especificamente, mas a maioria é antes. Então esse é o slide padrão do Grupo Rinode, que traz informação geral. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem acesso a essa informação no VO. Você baixa lá, treinamento HND. Só que aqui eu estou dando informação que não tem lá. Quem está vindo aqui vai ter informação a mais do que quem não veio, então você vai ter mais poder de argumentação com o teu cliente, com o público que vai precisar do produto. Esse vídeo eu gosto demais de mostrar, porque é o seguinte, é como uma artéria entope. Então o que acontece? Você que gosta de comer pizza, coxinha e adora comer essas coisas gordurosas, saiba que a tua artéria está entupindo, só que você não está sentindo nada, porque realmente não sente. Se fosse assim, a vida duraria muito, mas depois da metade mais ou menos do entupimento, ele cria uma reação inflamatória que faz com que, de repente, a artéria vai entupir. É por isso que pessoas têm AVC. É por isso que pessoas têm infarto. Não existe começo de AVC. Eu estou com começo de AVC. Há um mês aqui sentindo uma coisa estranha na minha cabeça. Não existe isso. Começo de infarto não existe. Meu filho, ou você tem ou você não tem. Se tiver tendo, corre para o hospital, porque se não chegar a tempo, morre. Então esse período que vai entre o entupimento ali, que é lento, que leva décadas. Essa primeira metade aqui, pessoal, leva décadas. Só que a outra metade leva minutos. Entende? A importância de você cuidar, porque depois que chega ali, já era, você tem que ir mesmo. Tá bom? Então cuida da tua saúde. Vamos então para HND, óleo de Primolan e borracha. Quem está fazendo uso já de multivit complexo? Só para entender aqui. Um pouquinho de. Quem está usando ômega? Melhorou, está um pouquinho de gente. Alguém daqui usa óleo de Primolan e borragem? E pouca gente. Então bora lá, vou passar um vídeo agora de uma matéria que foi do programa Bem-Estar, um programa que eu acho legal, ele é bem informativo e traz de uma maneira simples aquela informação. Então vamos lá. Primavera da saúde, né, Maria? Estamos falando dos benefícios das flores da sua saúde. Agora a gente vai falar de um santo remédio para as mulheres que sofrem de TPM. Ninguém merece, né?
óleo de prímula. Muita gente garante que ajuda demais e que alguns sintomas até desaparecem com óleo de prímula. Será que é verdade? Sabina Simonato mostra pra gente. TPM, uma sigla e vários ataques de nervos. Você sai brigando mesmo, fica brava demais, por nada a pessoa, eita, tá de TPM. Briga, grita, se irrita por tudo, chora, só fala bom dia. Bom dia por quê? Diz que é irritada mesmo, não poder olhar pra cara da pessoa do seu lado. É encrenca. Pois é, feio. É feio demais. A TPM ela aparece, ela surge no período pré-menstrual e desaparece após a menstruação. Mulher com TPM realmente não dá pra encarar. Também pudera, né, gente? Naqueles dias que antecedem a menstruação, tudo irrita a gente. E não é à toa, olha só. A nossa barriga incha, os seios ficam doloridos, a cabeça dói, as pernas também. A mulher chora fácil, tá vendo? No caso da Tônia, foram 25 anos nessa sofrência. Eu comecei a sentir umas pontadas, como se fossem umas agulhadas bem fininhas na região do mamilo. E foi isso que me assustou, porque era uma coisa que eu não havia sentido antes. Eu costumava ter apenas um excesso de sensibilidade maior. Você nota que o sutiã incomoda, uma roupa às vezes incomodava mais. Mas eu comecei a ter essas agulhadas e foi por isso que eu fui procurar um médico. Os exames não apontaram nada de grave, era tensão pré-menstrual mesmo. E sabe qual foi o remédio para aliviar os sintomas? As cápsulas de óleo de prímula. A prímula, para quem não sabe, é essa flor aqui, bem delicada, bonita por sinal. O óleo é extraído da semente da planta. É um óleo rico em ácidos graxos essenciais, aqueles que o nosso corpo não consegue produzir, mas que a gente precisa. E são eles que ajudam a acalmar os hormônios. 1 grama de óleo de prímula por dia, durante 9 anos. E o que mudou, hein, Tônia? Todos os sintomas de TPM normais que eu tinha desapareceram. A pontada desapareceu, que havia me levado a procurar o médico. A irritabilidade sumiu. A sensibilidade excessiva no seio, as dores de cabeça, até as cólicas, que anunciavam de uma certa maneira que o período ia chegar, pararam. Sumiu tudo. A ponto dela nem perceber quando a menstruação está chegando. Por alguma razão você se distrai, você realmente não sente, é pega de surpresa. Abandono o seu óleo de prímula? Nunca mais. Interessante, né? Então nessa matéria ela fala desse contexto da dor e tudo, mas eu costumo dizer que óleo de prímula é um salva-casamento, de verdade. Mulheres que estão aqui, quem fica mais ou menos assim nesse período? Pode falar de verdade mesmo. Fica, né? Que dá vontade de matar alguém? Não vai matar. Então, pessoal, olha, tem que proteger a sociedade, rapaz. A gente precisa orientar melhor as pessoas quanto ao poder da prímula. E eu falo mesmo que salva casamento. Todo treinamento que eu dou, geralmente tem um que diz assim: salvou o meu. Salvou. Porque realmente aquele período é um período que é hormonal e deixa a mulher mais sensível. Então a mulher acaba falando muitas vezes coisas que não é ela, né? Como se tivesse alguma coisa ali. E a prímula ajuda nesse sentido. Aqui, segundo essa revista, esse óleo da semente é capaz de reduzir a dor na mama, só que ele tem alguns benefícios secundários, que é diminuir a dor na pelve, né, ou no baixo ventre, que a gente chama, melhora essa parte da labilidade, que é esse nervosismo, essa tensão. Então assim, se você que está aqui sente isso e ainda não usa, começa. Você vai ver a diferença. Ah, mas espera aí, só serve para esse público, ou seja, a mulher que está naquele período que compreende o período menstrual e que está com essa TPM? Não. Como ela vem também com a borragem, e a matéria não fala disso, né, mas eu estou falando isso para vocês, a borragem é uma outra semente que também extrai um óleo e ele melhora os sintomas da menopausa. Então, olha só que produto incrível, você está ajudando mulheres que estão naquele período mais jovem, que ainda estão menstruando, e está melhorando a qualidade de vida daquelas mulheres que estão já no fim da menstruação, que ronda ali entre 45
e 52, 53 anos. Então, olha como é um período grande que a mulher sofre. E eu tive um caso, que na verdade ela era uma colega de trabalho da Michelle, lá na Santa Casa, em Sobral, que ela estava usando uma medicação para controlar esses sintomas, sabe, de calor, de nervosismo. Aí faltou o remédio dela. Aí a Michelle, por acaso, disse assim: mulher, experimenta aí o óleo de prima de borragem, experimenta. Aí ela, tá bom, vou experimentar. Pois não é que a mulher teve um efeito muito semelhante ao remédio, com um produto que é natural? Desde esse dia, ela não deixa mais faltar. Michelle, pelo amor de Deus, cadê meu óleo de prima? Pelo amor de Deus, por quê? Porque ela vê o benefício que trouxe para a vida dela. Então é possível que no seu ciclo de amizades, inclusive na tua própria família, tenha pessoas que tenham um grande benefício com óleo de prima e borragem. Ah, Hiroto, mas ele só serve para mulher jovem, mulher mais velha? Não. A gente sabe que uma dieta que é rica em ômega 3 e baixa em ômega 6, olha só, reduz o sintoma de dor de cabeça crônica. Pessoas que têm dor de cabeça, que já estão lá, não melhora com dipirona, não melhora com paracetamol, mas experimenta. Eu já tive casos de pessoas que melhoraram usando isso aqui. Tem alguém usando? Homem? Tem algum homem? Olha aí. Ó, tá vendo? Só para dor de cabeça. Cara, isso aqui é muito melhor do que tu está usando dipirona, que pode dar problema sanguíneo, paracetamol, que dá problema hepático. Eu cadastrei uma pastora lá em Castanhal, ela entrou na Rinodê por causa desse produto, ela sentia muita dor de cabeça. Olha só que incrível, né? Isso é incrível. Pode sim. Eu vou colocar uma informação muito importante já quase ali no final, para fazer uma orientação geral sobre quem pode e quem não pode, tá? Acho que fica muito claro isso para vocês. Por exemplo, o homem só pode tomar quando sente sintomas de cabeça ou pode tomar regularmente? Pode tomar regularmente, porque ele é dor de cabeça crônico. O crônico é aquela pessoa que tem todo dia. Ah, Maria, todo dia está tomando ali Tilenol, Novalgina, todo dia. Pode usar tranquilamente, tá bem? Tá. E aí, então vou responder um pouco daquela pergunta que você fez, tá? Principalmente gestantes, idosos que tenham múltiplas doenças, ou outras pessoas que tenham múltiplas doenças, principalmente crianças de até 3 anos, precisam de uma orientação médica ou nutricional para usar qualquer dos nossos produtos. Se essas pessoas não estiverem enquadradas nesse grande grupo, que eu falei, grupo de vulnerabilidade, na verdade nem é tão vulnerável, mas a Rinodê é uma empresa tão séria, pessoal, que ela peca por excesso. Porque de verdade, muitas dessas pessoas, para mim, é super tranquilo, mas ela não quer que você se exponha a certas situações. Então, esse grande grupo devem, primeiro, ter uma orientação médico-nutricional. Se não tiver nesse grupo, você pode orientar o uso, porque, como eu falei, é suplemento, não é remédio, não requer uma prescrição específica, e a orientação ela está já no rótulo, tá bom? Alguma pergunta a mais aqui? Só mais uma, tá? Para ele seguir. Porque só agora que eu estou perguntando, falando de ômega, Tá. é que, assim, você mostrou que o acúmulo de gordura vai própria na festa. No caso, se a gente encontrar uma cliente que já está no resultado deles. Excelente pergunta. Isso se chama, em medicina, isso se chama prevenção secundária. O que é isso? Ela já teve, mas ela pode ter de novo. Ela pode estar. Isso. Então, para você evitar um novo episódio, usar o ômega ajuda a evitar. Tá? Então, pode usar sim. Opa, voltei aqui. Além disso, pessoal, nesse óleo de prima de borragem, a gente ainda tem a vitamina E, que é um potente antioxidante e reduz o risco também de doenças coronarianas. A vitamina E também, apesar de não ter uma coisa muito clara, parece que ajuda também na diminuição da dor mamária em mulheres. Por isso que ele está propositalmente nessa
composição. A forma de usar 2 cápsulas ao dia por via oral antes das principais refeições. Então, mais uma vez, segue essa orientação mais geral, que é antes das refeições. Bom, aí pessoal, o que é que eu peço agora para vocês? Nós somos consultores. Existe o consultor amador e o consultor profissional. Quem está aqui é porque quer ser profissional. E o profissional, ele não sai aí distribuindo e vendendo e usando de qualquer jeito. Ele usa critérios. E aqui eu quero pedir um favor a vocês, que vocês me ajudem que esses nossos produtos não causem mal às pessoas. Isso é o mais importante. Além de causar bem, eu quero que você me ajude ao nosso produto, que nosso produto não cause mal. Então, quem não pode usar esse produto especificamente? Pessoas que tomam anticonvulsivantes. O que é o anticonvulsivante? Aquele remédio que evita o ataque, batedeira, a pessoa cai no chão. Quem está já usando isso, aí envolve o quê? Carbamazepina, fenitoína, idantal, fenobarbital e essas linhas todas, não pode, porque ele diminui o efeito do anticonvulsivante. E se você vê alguém que está tomando, e tem esse contexto, você, pelo amor de Deus, orienta essa pessoa. Olha, foi um treinamento lá com o Legal Shinkai, que é assim, e ele disse que quem toma remédio para convulsão não pode tomar esse remédio. Me ajuda, tá? Porque o nosso intuito é proteger as pessoas. E gestantes e nutrizes. Como assim nutrizes? É a mulher que amamenta, principalmente nos 6 primeiros meses. Por que 6 primeiros meses? Porque é o período que, em tese, teoricamente, a mulher está em aleitamento exclusivo. Depois disso, a gente pode ir liberando aos poucos, mas os primeiros 6 meses não pode usar, de preferência, quase nenhum produto nosso, tá? Porque muitos deles acabam passando por leite materno, acabam passando para a criança, e a criança, não é que a criança vai adoecer, mas pode aumentar a chance de cólica, e que para quem tem filho pequeno é um terror. Cólica na criança é um terror. Alguém sabe o que é isso? Ótimo, eu também já sei o que é isso. Então vamos lá. HNP Femilift colágeno hidrolisado. Pessoal, olha, Femilift ele tem 2 produtos. Femilift tem 2 produtos. Um deles é o colágeno hidrolisado. Então vamos lá. O que é, tá? É o suplemento com colágeno hidrolisado Verisol. Existem inúmeros colágenos no mercado, cerca de 27 ou mais tipos de colágeno. É impressionante como tem colágeno. Só que esse, o Verisol, é um dos poucos que tem comprovação científica. Então os benefícios são retardar os sinais de envelhecimento, desacelerar a formação de rugas, suavizar rugas e linhas de expressão, as mais leves, tá? Pessoas que já têm rugas mais profundas, é capaz que o produto não gere tanta diferença. Mas quem já está começando a ter aquele pé de galinha, né, na testa, começa a aparecer aqueles sinais, ele pode ser bastante útil. Aumenta a elasticidade e firmeza da pele. E eu vou passar um vídeo agora para vocês, justamente desse componente que é o Verisol, só para vocês entenderem como é que funciona. Show de bola! Tem alguém usando? Pessoal, é pouca gente, viu? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês são a vitrine
do produto. Você precisa ser a pessoa, o resultado disso aqui, se você quiser propagar o negócio. Então é bom começar vamos criar uma reflexão aqui para começar a usar primeiro. Quando você tem o benefício, as pessoas te olham e assim, ixi, está fazendo o que mesmo, hein? Foi plástico aí na cara, fez plástico aí? Foi não, Femilift. Aí você diz o Femilift, aí o que a pessoa diz? Pô, me traz logo 2 aí. É assim que funciona o negócio, tá bom? Então vamos começar a utilizar. Ainda estou vendo que tem pouca gente usufruindo dos benefícios da nossa linha. Ó, esse foi um artigo da revista Skin, onde testou o Verisol, que é um produto que tem marca registrada. Ali é o início do tratamento, tempo 0. Não sei se vocês lá de trás conseguem notar, mas ela tem uma ruga, né, que é o pé de galinha, ali no cantinho do olho. Usando durante 8 semanas, eles fizeram uma outra foto para ver o resultado, e grande parte dessas linhas de expressão já tinha desaparecido. E diferente do nosso Age Reverse Booster, esse aqui, o efeito dele é mais permanente, tá? Então você pode estar inclusive fazendo o uso associado dele mais o booster, para ter um efeito rápido, e o Femilift para ter um efeito residual por mais tempo. Então como é que é o modo de usar? De todos os nossos produtos, talvez o Femilift é o de uso de uma quantidade em cápsulas um pouco maior, no sentido de muita cápsula ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque essas 4 cápsulas que estão lá na bula vão fornecer 2,5 gramas de colágeno. E o estudo que foi feito com ele, foi feito a pessoa tomando os 4 de uma vez. Por que eu já estou dizendo isso? Porque as pessoas me perguntam, doutor, mas eu não posso fracionar não? Não posso tomar 2 de manhã, 2 à tarde? Não, não pode. Você tem que tomar os 4 de uma vez. Diferente, por exemplo, do ômega, diferente lá do óleo de prima, você até pode, não é recomendado, mas até pode. Mas aqui eu não consigo garantir o resultado se você não seguir o mesmo protocolo que foi utilizado lá na pesquisa, de tomar os 4 antes de uma refeição. Então, mais uma vez, antes de uma refeição comum. Já o HND, que é o Femilift também, Hair, Skin, Nails, é outra coisa. O que acontece? Eu recebo muita mensagem no privado de todo o Brasil perguntando assim, para que serve o Femilift? Você não perguntou nada. Para que serve? Aí eu pergunto, é o colágeno hidrolisado ou é o 3 em 1? Eu facilitei a vida da pessoa, porque para não se enrolar dizendo que é Hair, Skin, Nails, e você digita isso no WhatsApp, ele troca tudo, vira uma salada só. Então, quem quiser me perguntar qualquer coisa, já fala logo, não, eu quero saber do nosso Femilift 3 em 1, ou então eu quero saber do nosso 3 em 1, que eu já sei o que é, ou então eu quero saber o nosso colágeno tipo 1, aí eu já sei o que é. Só para vocês entenderem, a nossa pele, eu queria só voltar antes, porque essa informação é importante, anota essa aí, tá? A nossa pele, ele é formado por basicamente 3 tipos de colágeno, 1, 3 e 5, esses são os principais da pele. Por que eu estou dando essa informação? Por uma dúvida. Então eu gosto da dúvida de vocês, porque isso me ajuda já a responder no futuro, dúvidas de outras pessoas. Porque me perguntam assim, doutor Renato, mas o ActiFlex, que é tipo 2, serve para a pele? Não. Até tem uma pequena quantidade, mas não é relevante, não é importante. O principal da pele é o tipo 1. 87% do colágeno da pele é tipo 1. Por isso que o Verisol dá resultado. Tá? Então essa informação adicional para vocês. O nosso 3 em 1 é diferente. Então ele serve o quê? Para cabelo, pele e unhas. Auxilia no crescimento da pele, cabelo e unhas, auxilia no fortalecimento do cabelo e unhas, proporciona maior elasticidade e brilho ao cabelo. O envelhecimento, ele promove 2 coisas no ser humano, 2 coisas. O cabelo se torna mais frágil, então ele cai mais. E outra, o cabelo se torna mais opaco, ele perde o brilho. Se você notar a diferença entre pessoas mais jovens e mais velhas, em termos de cabelo,
Se tiver, é isso, tá? Brilho e resistência. E proporciona também resistência a onde? Você conhece aí alguém que tem queda de cabelo? Que conhece? Ó, bastante gente, né? Quem conhece aqui é alguém que tem unha frágil? E tem mais do que o cabelo, impressionante, é mais do que o cabelo. Então assim, se não for uma doença, e é muito difícil, e eu quero já deixar vocês bem seguros quanto a isso, tá? Geralmente, a pessoa que tem uma doença, ela não fala só queda de cabelo. As doenças que promovem queda de cabelo, elas causam outros sintomas. Muito frio, pele extremamente ressecada, fraqueza geral. Então a queda de cabelo é um sintoma a mais. Agora tem gente não, que está ali de boa e diz assim, eu estou feliz, mas se meu cabelo durasse mais, eu ia ser mais feliz. Tem gente assim. Essas pessoas são as pessoas que vão poder se beneficiar desse produto. Por quê? Além de várias vitaminas que ele tem, que eu já expliquei para você para que serve, ele tem uma que é a biotina. Então, quando eu for falar de algum produto e eu tiver marcado um elemento, é porque ele é o elemento chave do produto. E o nosso cabelo, pele e unha tem uma grande composição de biotina para deixar ele mais resistente. Resistente, no caso do cabelo, mais brilhante. É por isso que pessoas mais velhas que vão tendo queda da biotina, e a gente já sabe que a gente não produz a biotina, a gente tem que ingerir biotina, aí o cabelo começa a ficar mais frágil e cair. Esse aqui é um consultor nosso, lá do Ceará, que autorizou a foto. Ele se reclamava muito porque ele é mototaxista. Tem aqui em Belém? Tem mototáxi já? Tem? Interessante, né? Quando eu saí daqui não tinha, eu descobri o mototáxi lá no Ceará, lá em Sobral. E ele mora na serra. E assim, eu particularmente tenho uma tese. Quem mora na serra, o sol parece que chega queimando mais. É até mais frio, mas a radiação parece que vem queimando. E ele, coitado, vivia lá andando de moto e ele mostrou, olha doutor, como é que é meu couro cabeludo vermelho de tanto sol. E aí começou a usar o 3 em 1, Femilift. Aí depois de alguns meses ele mandou uma outra foto. Olha aí, o cabelo dele preenchido. Significa que nasceu mais cabelo? Não. Então me prometa que você não vai prometer isso às pessoas. O Femilift não faz nascer mais cabelo. O Femilift, ele ajuda o cabelo que está nascendo a viver, a crescer, né, Sueli? Suficientemente por um tempo que ele preencha. Então eu já vi várias pessoas que ficaram satisfeitas por isso. Porque assim, o cabelo nasce e cai, o cabelo nasce e cai. Quem está usando isso aqui não, o cabelo nasce, cresce e fica ali feliz, grande, e aí acaba preenchendo os espaços. E aí lá em casa, a Michelle é assim, né? Cabelo bonito demais, brilhoso demais, mas cai, normalmente cai. E aí ela penteando o cabelo, toda vez que penteia o cabelo, vem aquela montoeira de cabelo. Não sei se vocês conhecem alguém assim, que a escova, meu Deus, antes de pentear, está tirando para poder usar. E ela começou a usar o produto, e aí olha só como é que são as coisas, né? A nossa secretária que já trabalha comigo há 18 anos, e ela assim, é da família. E como ela é da família, ela fala com a gente de todo jeito, como se fosse a nossa mãe. Aí eu chego assim, ela, Michelle, mulher, o que foi que tu fez que lá no banheiro não tem mais cabelo no ralo? Desse jeito. Ou seja, ela notou a diferença. Para quem está ali no dia a dia, né, limpando e tudo, ela falou, mas, então funciona. Essa foi a conclusão da minha esposa. E aí ela fica usando o produto, tá bom? Então, como usar? Uma cápsula ao dia antes de uma refeição leve. Veja que essa é uma diferença já, né? Até agora eu tenho dito antes de uma refeição principal. Mas o 3 em 1 não, você pode fazer, por exemplo, antes do lanche da manhã, ou antes do lanche da tarde. Por que eu já estou falando isso para vocês? Porque tem gente que deve estar pensando assim, eita, peraí, HND, vitamina 1 antes do almoço, aí tem o ômega 2 antes do almoço, aí tem o óleo de prima 2 antes do almoço. Aí, meu Deus, eu não vou mais almoçar. Já almocei, já tomei aqui 11 cápsulas, já almocei. Eu estou falando isso porque alguém já me disse. Então, como é que eu vou almoçar se eu já almocei com um tanto de cápsula desse?
Então você pode fracionar durante as duas principais refeições, ou ainda fazer, no caso desse aqui, antes de uma refeição leve. E tem muitos que você vai estar tomando também antes do café da manhã, tá? Bora lá. Pessoal, tá tranquilo? Tá dando certo? Ótimo. Tá aprendendo alguma coisa? Anotou pelo menos uma coisa? Ótimo. Ah, que bacana. Então beleza, porque a gente andou 10%. A gente avançou 10%. Tô falando que o negócio aqui é faca na caveira. Bora lá, então se vocês estão bem, eu tô, porque eu já tomei meu café verde, tomei meu chá de limão, eu tô de boa. Aguento aqui lá o dia todinho. Bora lá. Falar agora de HND, cálcio mais vitamina D. Esse é meu xodó. Ave Maria, eu trato esse produto como se fosse a coisa mais importante ali do meu cenário, né, da minha lista de produtos que eu uso para beneficiar as pessoas. Bom, vamos ver esse vídeo aqui? O osso. Ou será que a pessoa quebrou o osso e por isso caiu? Michele Loreto vai mostrar pra gente. Um passo em falso na escada e a Dona Maria da Luz caiu e quebrou o punho. Do nada. Depois dessa queda, os médicos descobriram que ela tinha osteoporose. Eu fiquei passada. Nós nem imaginávamos, né? Ela nunca tinha reclamado de nada e também nunca tinha tido nenhum tipo de fratura. Eu estava com uma passagem para o Rio de Janeiro e não fui para o hospital. Foi uma mudança de rumo na vida dela e de toda a família. Nós temos mais precaução hoje. Bom, essa também foi uma matéria que saiu no Bem-Estar para chamar atenção sobre uma coisa. É uma história triste, ela fraturou e tudo, mas eu queria alertar vocês sobre uma situação. Osteoporose não dá dor. Por isso que a pessoa só descobre quando ou faz um exame ou, como no caso da senhora, quebra. Eu estou falando isso porque ela está no rol de doenças que são assintomáticas. Doenças que não dão sintomas. Por exemplo, pressão alta, quando ela é alta, mas não alta o suficiente para classificar como uma emergência, ela não dá sintoma. Pressão alta não dá sintoma. Tem gente que vai me dizer assim, não, doutor Hiroki, mas eu estou tendo dor de cabeça e quando eu vou ver minha pressão está alta, está 15/9. Não é. A sua pressão é que aumentou por causa da dor de cabeça. O processo é inverso. Só que as pessoas confundem isso. Aí começa a buscar emergência porque está com dor de cabeça, a pressão está 16/10. Isso não é, a relação é o contrário, porque pressão alta só começa a dar sintoma depois de 180 por 120, depois de 18 por 12. Aí se torna uma emergência, entende? 18 por 12. Aí você tem que realmente procurar, mas antes disso não, é o contrário. Diabetes também geralmente não dá sintoma, principalmente tipo 2. É por isso que eu estou falando que a gente tem que cuidar logo, sem saber se tem, porque muita coisa não vai dar sintoma. E osteoporose é uma delas, não dá sintoma. Ah, mas eu tenho dor. Se você tiver dor, é outro problema. Geralmente o que causa dor são as artroses, são as dores nas juntas, são as tendinites, que são as dores nos ligamentos que unem o músculo ao osso. Isso é o ligamento, aí lá tem as tendinites. E pode ter também, inclusive, as dores que afetam o músculo, a carne, aí a pessoa também sente dor. Ah, mas o osso não pode doer de jeito nenhum? Não, até pode. No estado de câncer, aí realmente algumas pessoas já referiram ter dor, mas a osteoporose ela não é uma doença que provoca sintoma. Então, por isso, a gente tem que, na verdade, ingerir uma quantidade dita ideal de cálcio todos os dias. E para isso é importante que a gente saiba, pelo menos, onde é que está o cálcio. Se eu perguntar para você assim, onde é que você sabidamente conhece que tem cálcio? Qual alimento tem mais cálcio? No leite, parece que é um couro, né? O leite. Mas pessoal, a vaca come o quê? Capim. A vaca não toma leite.
não é? O bezerro, no máximo, passa um tempo ali, mamando e toma leite, mas depois não, cresceu, é capim. Então tem alguma coisa estranha aí, porque se fosse assim, a vaca também tomava leite, que era para produzir mais leite, mas não é assim, a vaca come capim. Então, pessoal, o leite, ela tem cálcio? Tem, não pode dizer que não tem, mas não é a maior fonte de cálcio, como a gente acredita, né? Só para você ter uma ideia, aproximadamente 100 ml de leite vai ter 100 miligramas de cálcio. Ou seja, um copo lá que você toma de manhã, 200 ml, 300 ml, vai ter justamente isso, 200 miligramas, 300 miligramas de cálcio. Uma pessoa, adulto, jovem, necessita em média, em torno ali de próximo de 1000 miligramas, próximo. Depois que a mulher entra na menopausa, essa necessidade aumenta para 1.500 miligramas. E homens, depois dos 65, 70 anos, precisam também de 1.500 miligramas. Só para vocês entenderem na mente essa necessidade. Então você veja, por exemplo, já uma mulher que está na menopausa precisa de 1.500 miligramas. E eu estou dizendo que 100 ml tem 100 miligramas. Ela precisa tomar quanto de leite por dia? 1,5 litro, né? 1,5 litro de leite todo dia para repor aquela necessidade. Não, tudo bem, mas ela não toma só o leite, ela come outras coisas. Vamos ver, ela agora gosta de ovo, por exemplo. Um ovo tem 100 miligramas. Se ela fosse comer só ovo, ela precisava comer quantos? 15 ovos. É meia bandeja. Todo dia. Ave Maria. A Pio ia ficar milionária se soubesse disso. Nem sei se existe ainda a Pio. Você eu acredito. Tá, mas eu não gosto de ovo. Vamos comer outra coisa. Frango, posso comer frango? Pode. O frango tem 105 miligramas. Um frango. Se você comer 15 frangos, aí você acaba ingerindo os 1.500. Então, o que eu estou querendo dizer é que é possível que um certo grupo de pessoas não tenha ingestão adequada de cálcio por conta dessas limitações. E a maior concentração de cálcio está na sardinha. Aqui no Pará, eu consigo até dizer que vocês têm acesso mais fácil, porque lá no Ceará não tem. O que tem lá é cará-tilápia, é só o que tem. Quando eu falo de peixe, é cará-tilápia. Se eu falo de salmão, ninguém sabe, nem sabe o que é. Então, aqui fala da enlatada, mas assim, eu não posso recomendar, né? Olha, coma a sardinha enlatada, não posso, porque aí tem a questão do óleo mesmo, da conservação e tudo. Então eu estou dizendo que a sardinha mesmo, se você pegar a sardinha e preparar de uma maneira saudável, ele também vai ter uma quantidade muito grande de cálcio. Batata também tem cálcio, iogurte tem cálcio, macarrão tem cálcio, verduras, algumas verduras tem cálcio, né? Como eu sei que vocês adoram brócolis, espinafre, couve, então vocês podem aí suprir essa necessidade. Mas então, o que acontece, né? Segundo o Tratado de Geriatria, a última edição, que é de 2016, mulheres na menopausa precisam de reposição de cálcio se não estiverem tomando hormônio. Você conhece alguém que tem 50 anos ou mais e que não toma hormônio? Quem conhece? Só isso conhece? Ave Maria, sério? Meu povo, mulheres que estão na menopausa, só a tua família, se você lembrar da tua família, já tem um monte de gente aí que tem 50 anos ou mais que vão precisar de reposição e que não estão tomando. Esse é o pior, é que não estão tomando. Então anota essa dica, já faz uma varredura aí no teu grupo de pessoas, família, amigos, e já começa a fazer uma orientação, pelo menos, da necessidade dessa suplementação de cálcio. E aí, qual é o nosso diferencial, tá? Porque o que acontece? Eu trabalhei quase 18 anos no SUS, na atenção primária, né, que eram as unidades de saúde. E aí lá, a gente tem cálcio, o SUS tem cálcio, só que lá o cálcio é o carbonato de cálcio. Rapaz, parece, não sei nem dizer, é um negócio tão grande,
que até para engolir é complicado. E geralmente a gente prescrevia para pessoas mais velhas, para idoso, aí eles reclamavam muito disso, o tamanho, e realmente era grande. E o carbonato de cálcio, ele costuma dar muita dor no estômago, costuma dar prisão de ventre, né, constipação. Então não é o melhor cálcio, porque afinal de contas foi o primeiro cálcio inventado, produzido. Só que o nosso diferencial aqui, ele é o CCM29, que é o cálcio citrato malato. Olha só. Então se você se deparar com alguém assim, não, mas é porque eu já tomo cálcio do posto. Então é porque o seu cálcio é o carbonato. O nosso é CCM29. Ave Maria. Se você falar isso aí, xoxi, meu Deus, que diabo é isso, CCM29? Cálcio citrato malato. Por que ele é melhor? Não causa aquela constipação que eu acabei de falar. A dor no estômago também não tem. Não provoca gases, ou seja, protege toda a família. Eu sei disso porque a minha avó mora comigo, a minha avó tem 92 anos, mora comigo. É uma guerra, uma guerra. É tiro para todo lado. Não tem jeito. Mas por que isso? Porque ela toma um outro que já foi passado há 500 milhões de anos atrás, e é uma pessoa que assim, né? Não, já estou acostumado com isso aqui. Aí fica usando ali. Não, vamos experimentar aquilo. Não. Então ela tem essa cabeça, eu respeito. Mas fica lá metralhando todo mundo, né? O nosso pode ser usado por quem tem história de pedra no rim, porque o carbonato não pode. Quem tem pedra no rim ou história de pedra no rim não pode usar o carbonato. Esse aqui pode. Então é mais uma segurança para aquela pessoa. E a vitamina D que está no nosso produto é o colecalciferol, que é a forma que tem a melhor absorção. Então esse produto, pessoal, de verdade, é o top de linha dos cálcios, é o top de linha. Eu já usava o citrato malato antes de conhecer Rinode, antes. Eu usava outras marcas, só que hoje, é claro, eu coloco ela no rol das marcas. Como na medicina é um pouquinho diferente, tá? Eu preciso, na hora de orientar o uso de um produto, eu tenho que colocar a substância e indicar de 2 a 3 marcas para aquilo. Então isso é uma recomendação do Conselho de Ética. Para não dizer assim, tu é da Rinode, por isso tu só passa a Rinode, né? Pode acontecer. Só que lá eu não faço assim, que como eu faço? Eu coloco lá, cálcio citrato malato. Aí entre parênteses, grosso, o CCM29, que é HND, cálcio mais vitamina D, e pronto. Se eu tiver uma terceira marca, eu coloco, se não tiver, não precisa, de 2 a 3 marcas. Aí eu digo, olha, os dois são bons. E é verdade, pessoal, eu não estou dizendo que a outra marca é ruim, não. Os dois são bons, mas eu vou logo lá dizendo, é mais barato. E é mais barato. Se você pesquisar no mercado as marcas que tem cálcio, citrato, malato, isso aqui é altamente competitivo. Eu estou falando de preço de catálogo, hein? Eu não estou falando de se eu disser o desconto, a pessoa cai para trás. Eu estou falando do preço de catálogo. Ele é altamente competitivo e sai barato, na maioria das vezes. Então a pessoa decide. Eu não estou indicando 2 ou 3, eu estou dizendo qual é mais barato. Ela, se for milionária, ela escolhe qual que ela quer. Mas a maioria quer o quê? O mais barato, já que todos são bons. Olha, eu estou dizendo, todos são bons, só que esse é mais barato. Você vai comprar qual? O mais barato. Eu não estou indicando o Rinode, porque todos são bons. Só que a gente tem um diferencial, que é a competitividade também. Outros benefícios, pode reduzir quedas. Olha, isso é muito interessante, tá? Isso aqui é um estudo recente que saiu. Pode reduzir quedas em pacientes idosos de alto risco e em mulheres com idade maior a 65 anos. Reduz chances de queda. Mas o que é que tem a ver cálcio com queda? Pelo amor de Deus! É porque tem vários estudos mostrando, pessoal, que a vitamina D, ele meio que fortalece as pernas.
Olha só que coisa louca, né? Porque a ciência é assim, vai descobrindo as coisas. Vitamina D está associado à força de membros inferiores. Então, quando você suplementa isso, a vitamina D, você está reduzindo a chance de quedas. E quando você reduz quedas, você reduz a chance de quê? De fratura, que foi a história da mulher. Se ela não tivesse caído, ela não teria quebrado. Mas a gente não consegue prever as coisas, quem vai cair, quem não vai cair. Mas se você pudesse evitar uma chance de queda, você faria? Faria, com certeza. Com alguém da tua família, cara. Com alguém que precisa evitar a chance de queda. E aí, com isso, pode reduzir a fratura, que é a consequência grave nas pessoas. A fratura de punho, fratura de fêmur, pelo amor de Deus, é uma coisa que se arrasta depois que acontece. Então, vamos evitar o evento crítico, que é a fratura. Então, aqui é o slide padrão do grupo Rinode. O benefício, né, o fato de ter o citrato malato, que tem uma melhor absorção, fortalece a estrutura óssea e muscular. O muscular, que ele fala aqui, é por causa da vitamina D, tá? Não é o cálcio. Auxiliar no reforço do sistema imunológico e, claro, ele tem essa ação combinada. Modo de usar: 2 cápsulas ao dia, via oral, embora a sua absorção seja melhorada na presença de uma refeição leve, também pode ser consumida com o estômago vazio. Olha que vantagem, porque o outro lá, o carbonato, não dá. A gente não pode orientar o uso com o estômago vazio, porque é terrível, dá dor, dá uma série de coisas. Aqui não, você pode. Tá? Pode ser na presença de uma refeição leve ou ainda com o estômago vazio. Vamos agora para a linha HND Chá H+. Alguém já tomou aqui hoje? De verdade, hein? Tem que falar sério. Ixi, é pouca gente, cara. Pouca gente. Vamos lá. Então, Rinode, o nome japonês, tem muita coisa da cultura japonesa, lealdade, seriedade, perseverança, só que trouxe outras coisas da cultura, que é o uso do chá. O oriental, o japonês gosta de chá, então ele acabou incluindo isso aqui na nossa empresa. Então nós temos o chá, que é a base de um pó, que tem vários tipos de ervas, que aí você faz a diluição, que vai te ajudar em tem vários benefícios. Eu vou explicar de um por um, mas todos eles são 0 açúcar, sem conservante e corante, e vai contribuir para uma série de benefícios aqui que eu vou explicar, e que pode ser consumido quente ou frio. Quando a gente pensa assim, chá, já vem à cabeça, tomar quente, né? Só que eu, particularmente, prefiro tomar ele gelado. Eu gosto, adoro, porque isso me ajuda a tomar ao longo do dia. Ao longo do dia eu vou tomando. No caso do chá de frutas vermelhas, então ele tem extrato de hibisco, cranberry, goji-berry. Se não for através desse método, a única forma que você tem de adquirir produtos assim é indo em lojas especializadas, que vendem muitas vezes a granel. Só que assim, a gente teve um problema lá em Sobral, que isso foi uma notícia de repercussão mesmo, que uma pessoa lá comprou hibisco numa loja lá de a granel e fez de qualquer jeito. Só que o hibisco em alta concentração, ele é tóxico. E essa mulher foi parar na emergência. Então assim, é arriscado você querer fazer as coisas de qualquer jeito. O nosso produto não, é um produto padronizado, de alta qualidade, onde não tem erro. Se você seguir lá, o uso dele é super tranquilo. Elimina a retenção de líquidos. Então aquela mulher que está num período que se sente mais inchada, né? Alguém já passou por isso? Sente inchada. Então isso ajuda a diminuir essa retenção. Funciona também como anti-inflamatório, acaba por meio indireto, controla a pressão arterial, porque essa retirada de líquido no corpo, ela ajuda a diminuir a pressão, e funciona também como antioxidante. Então, e é muito saboroso, é muito gostoso você tomar ao longo do dia. Eu só não recomendo tomar já no final da tarde, porque ele aumenta o desejo de fazer xixi. Então, se você toma mais de tarde para a noite, o que é que vai acontecer? Você vai acordar, muitas vezes ela vai atrapalhar o sono.
Então, se você tem pretensão de usar, usa durante o dia, usa durante o teu trabalho, né? Ao invés de estar tomando só água, você pode estar tomando o chá dele gelado. Eu carrego muito chá numa garrafa térmica lá, que aí dura o dia todo. O chá de maracujá, ele já é diferente, né? Ele tem melissa, ele tem passiflora, tem algumas plantas que são calmantes. Então, além de ser anti-inflamatório, antifúngico, ele alivia o desconforto da hipossalivação. O que é isso? Boca seca. Isso acontece muito em idoso. O idoso costuma ter boca seca. Esse chá pode contribuir para isso, diminuir essa hipossalivação. Tem um efeito calmante, relaxante, diminui a ansiedade. Vocês conhecem alguém aí que tem ansiedade? Eita, até gritaram. Rapaz, que é isso? Isso aí não é para comemorar não. Mas deixa eu contar uma história aqui. Quem esteve aqui no meu treinamento da outra vez, eu contei essa história, mas porque foi muito engraçado. Eu descubro certas coisas aqui no grupo Rinodê, porque assim, eu tento tirar o viés do efeito placebo, sabe? Tipo, você tem tanta fé naquilo que aí funciona. Só que eu, como um cientista, eu preciso eliminar esses vieses para que eu não seja sugestionado. Eu não quero ser sugestionado. E aí foi engraçado que um dia eu fui dar aula e eu tenho o hábito de, numa garrafa de 480 ml, colocar o chá de limão. Por quê? Porque aula que eu dou hoje, no começo eu dava aula